Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional comigo, professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, futuros colegas do serviço público. Na questão de hoje, nós temos mais um exemplo de questão literária. Para quem não sabe o que é questão literária, como eu costumo brincar, são as questões cujas alternativas são enormes, tem muito texto para a gente ler. Por isso que eu brinco que é uma questão literária. Tem um lado chato, que vocês já sabem, né? Que você tem que ler todas as alternativas, o texto é enorme, pode ficar cansativo, repetitivo. Mas, por outro, aquele aluno que está condicionado a resolver por eliminação, como eu costumo fazer, consegue identificar um padrão de erro, uma alternativa que se repete em várias. E aí a gente consegue eliminar mais facilmente, mais rapidamente, algumas alternativas erradas. Esse é o lado bom. Beleza? Diz o enunciado. Quando pareça que os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho podem classificar-se em duas ou mais posições da nomenclatura, a classificação deve ser efetuada pela adoção do primeiro critério que a permita na seguinte ordem. Portanto, em primeiro lugar, como nós sempre fazemos, confirmar que se trata de uma questão do tipo positivo. O examinador quer saber a alternativa correta. Em segundo lugar, que é muito interessante, é uma questão que cobra o conhecimento do candidato sobre a regra geral de interpretação número 3 do sistema harmonizado, que é a grande regra do desempate. Quando você tem mercadorias que parecem poder se classificar em duas ou mais posições, o desempate é feito pela regra 3, tá bom? Então, essa é uma regra muito importante para você trabalhar com classificação fiscal. Vejamos. Começando com a alternativa A. Primeira ordem, desempate. Pela matéria ou artigo que desconfira a característica essencial. Em segundo lugar, seria pela posição mais específica, devendo-se considerar igualmente específicas as posições que se refiram apenas a uma parte de um produto misturado ou de um artigo composto, ou apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. E, em terceiro lugar, pela posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. O que vocês acham dessa alternativa A? Está tudo bem com ela? Não, infelizmente tem uma inversão muito comum. A regra 3 ela segue o princípio geral do sistema harmonizado, que é explicitado na regra 1, que é o texto das posições, o texto das notas de seções de capítulo, o texto da posição. Então, em primeiro lugar, não é a matéria, o artigo ou característica essencial, é a posição mais específica. Então, houve uma inversão entre o 2 e o 1, a ordem 2 com a ordem 1. Então, o que é errado é você colocar em primeiro lugar a matéria ou o artigo que desconfira a característica essencial, quando o correto seria posição mais específica em primeiro lugar. Com isso, nós podemos eliminar a opção A. Vejamos se nós temos mais alguma possibilidade que salte aos olhos, que a gente possa eliminar com relação à primeira ordem. Veja que a gente já sabe que aqui o correto em primeiro lugar seria a matéria ou, em primeiro lugar, seria a posição mais específica. Vejamos a letra B. Pela posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomar em consideração. Pegamos o erro. Está vendo como é bom a questão literária? Esse lado da questão literária? Que a gente vê o mesmo tipo de erro. Você inverteu aqui. 2 pela posição mais específica. Não vou nem ler tudo isso aqui para não cansar vocês. Então a gente vê que o erro é você colocar em primeiro lugar a posição situada em último lugar na ordem numérica. Podemos eliminar. Vejamos aqui. A letra B. Vejamos o que diz a letra B. Pela posição mais específica, devendo-se considerar igualmente específicas as posições que se refiram apenas a uma parte de um produto misturado ou de artigo composto, ou apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para a venda a retalho, salvo se uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Qual que é o errinho aqui? O salvo, porque aqui,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Então, é a posição mais específica, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. O erro, então, é esse salvo. Salvo se uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Podemos eliminar. Viram que interessante, né? Apenas observando o comando, né, que estaria em primeiro lugar, a gente conseguiu eliminar os errinhos, né, pelos errinhos que tem nessa primeira posição aqui. Ficamos entre a C e a E. Né? Então, pelo jeito, o item 1 vai estar igual. Né? Vamos ver aqui. Pela posição mais específica, devemos se considerar igualmente específicas as posições que se refiram apenas a uma parte de um produto misturado ou de um artigo composto, ou apenas um dos componentes de sortidos e acondicionados para venda a retalho, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Na letra E, está igualzinho. Pela posição mais específica, devendo-se considerar igualmente específicas as posições que se refiram apenas a uma parte de um produto misturado, ou de um artigo composto, ou apenas um dos componentes de sortidos e acondicionados para a venda a retalho, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Está igualzinho. 2. Pela posição se classifique que sua matéria constitutiva ou componente de maior valor relativo. Olha só. Pegamos o erro aqui, né? A classificação fiscal, meus amigos e minhas amigas, memorizem isso. Ela não leva em consideração valor, muito menos valor relativo, né? Então a mercadoria pode custar $1, R$1, R$1 milhão. Nada disso influencia, né? A questão do valor não vai influenciar na classificação fiscal da mercadoria. Com isso a gente consegue eliminar, né? Porque o item 2 está bastante fora da realidade. Então a gente elimina a letra C e confirma que o gabarito é a letra E, que diz: pela posição mais específica, devemos se considerar igualmente específicas as posições que se refiram a apenas uma parte de um produto misturado ou de um artigo composto, ou apenas um dos componentes de um sortido acondicionado para venda a retalho, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Em segundo lugar, pela matéria ou artigo que lhe confira a característica essencial. Em terceiro lugar, pela posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomar em consideração. Marquem essa letra E, façam um resuminho, um esqueminha, algo que facilite a memorização, porque a letra E resume de uma forma muito didática a regra 3 do sistema harmonizado. Beleza? Então, gabarito letra E. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, que ajude você no seu estudo. Em caso de dúvidas, estou à disposição. Deixo aqui meu forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!